fazer uma síntese, porque é muita coisa, né, que Sim. tem a se comentar por aqui, então vou ser mais sintético, né? Na realidade, quando a gente faz a previsão anual, né, são possibilidades e tendências. Isso tem que vir para cada país, cada cidade, cada situação corretamente. Então, vou fazer um apanhado geral no mundo, como é que está a situação. Vou meter um país, não vou entender nem o Brasil, vou falar do modo geral, como é que vai estar a situação. E, lógico, tem que se adaptar isso. Na verdade, eu vou comentar essas situações, e você pode adaptar isso para o seu país, sua cidade, seu escritório, sua casa, sua família. Então, tem essas condições que você pode colocar nesse sentido por aqui também. Mas eu vou ser mais abrangente nesse sentido. Né? É só uma coisinha, só já adiantando, porque sempre tem que se falar uma coisa, né? Esse ano não é o ano de Júpiter, isso não existe, né? Todo ano é a mesma coisa. Todo ano tem que esclarecer. Não existe isso, o ano de Júpiter, não tem. Na realidade, esses anos planetários, né, é muito folclórico. O que é isso? É uma tabela dos caldeus que remonta antes de Cristo, né? É uma tabela, não vou nem dizer nem religiosa, é uma tabela meio agrícola, meio cerimonial, algo nesse sentido. Então não tem. Só da estrela de 7 pontas, a estrela cabalística de 7 pontas, né? E seria o ano de Júpiter esse ano por aqui. Mas não tem nada a ver. E nem os sagitarianos são favorecidos, nem os piscianos. Não tem nada de especial. Não influencia na nossa vida, né? Não, é uma tabela. A astrologia é muito concreta, ela é muito, digamos que ela tem uma causa física. Isso não tem nenhum tipo de sentido. Por mais que fale, não, mas vai ter muita gente falando o ano de Júpiter, isso aqui não tem nada a ver, nada disso. Não mesmo, né? E todo na mesma coisa. É interessante, só no Brasil que tem isso. No mundo inteiro ninguém sabe, ninguém usa isso, o pessoal está estranho. Porque aqui ficou muito conhecida essa condição da estrela cabalística de 7 pontas, por conta do Almanaque do Pensamento, que todo ano divulga isso, desde a década de 50, acho, 40, acho, né? Há muito tempo atrás. Mas bem antes. Então faz tempo isso, faz tempo. Que o Almanaque do Pensamento começou a divulgar essas tabelinhas todas. Porque a tabelinha, a pessoa adora uma tabelinha, né? Só no Brasil que tem isso. No mundo inteiro, vocês usam essa tabela para definir o ano, não tem sentido algum. A astrologia é mais concreta, ela é mais física, baseada em movimentações celestes, né? Posições celestes, né? Nesse sentido. Então, né, para poder falar do ano, né, nós temos várias. Bom, a astrologia fala com ciclos, fala de ciclos. Sim. O início de ciclos, parece pensar desse modo por aqui. E por conta disso, nós temos alguns momentos que têm inícios de ciclos. Né? Um que é mais conhecido, o início de um ciclo, né, é quando o Sol ingressa no signo de Áries, que vai acontecer esse ano no dia 20 de março, às 6 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Né? Sim. Tem outros inícios de ciclos também, que eu vou até comentar depois, eu vou mostrar na tela por aqui, que é o chamado periélio. O periélio é o seguinte, né? A Terra, girando ao redor do Sol, fica mais próxima ou mais distante, né? E ela fica mais próxima do Sol, a Terra, né? Por volta de 4 de janeiro, por volta de 4 e 6 de janeiro. E quando acontece essa condição, vai ficar mais próxima, inicia um novo ciclo da Terra começar o circuito mais uma vez. Então, é um ciclo interessante. Então, o instante acontece isso, e levanta aquele mapa, que é o mapa do início de um ciclo. Esse é um dos pontos que se faz. E o outro são as condições elevadas pelo ingresso do Sol em Áries, no 0 graus de Áries, quando o Sol cruza a eclíptica, junto com o ponto vernal, nesse sentido. Então, vou comentar com essas telas por aqui. Depois eu vou comentar isso. Tem muitas coisas interessantes acontecendo. O Plutão já ingressou em Aquário, foi e voltou várias vezes. Hoje estou de vez em Aquário, mas está no primeiro grau de Aquário. Está bem no começo. O Netuno vai ingressar em Áries agora, no 0 graus. Ele vai chegar, vai voltar um pouquinho, mas é o ano de entrada do signo de Áries por Netuno. Urano vai ingressar em Gêmeos. Ele também vai entrar e vai sair, mas vai começar a dar os toques esse início de ano por aqui. Esse ano 2025. Ou seja, e Saturno vai estar junto com Netuno no 0 graus de Áries também. No Áries, sim. Então, exatamente a 0 graus, que vai acontecer só ano que vem, essa conjunção exata. Mas digamos que esse ano é significativo, que vai dar inícios de muitos ciclos. Não vai ser o ano que vai ser, nossa, o grandioso ano que vai mudar tudo. Não é essa a condição. Mas é o início do processo, início de grandes processos, de grandes planetas mudando de signos. O Plutão, que já ingressou em Aquário, já começou esse processo, né? Sim. Essa condição. O Netuno, que vai ingressar em Áries, vai dar início do processo, também acontece a cada 164 anos, o Plutão a cada 250 anos. O Urano vai ingressar em Gêmeos, como acontece a cada 84 anos, né? E a grande conjunção Saturno-Netuno vai ser a 0 graus de Áries. Na realidade, grandes planetas, que eu digo de Saturno em diante, até Júpiter em diante, quando aparecem signos é muito significativo. O Júpiter todo ano faz isso. Saturno cada 2 anos e meio,
Urano a cada 84 anos, Netuno a cada 164 anos, e o Plutão 248 a 250 anos. É muito significativo a passagem que inicia um novo ciclo histórico, social, econômico e comportamental no mundo inteiro. Entretanto, o que fica mais marcante, talvez, esse período, né, são essas grandes mudanças, que é significativo, tudo simultâneo, vai ser o ingresso do Netuno a 0 graus de Áries, porque todos os ingressos são significativos, certamente. Sim. Só que quando acontece a 0 graus de Áries, que é o ponto vernal, é mais marcante ainda. Então, o grande significado que tem essa condição, digamos assim, o Netuno fica em Áries por uns 13 anos. Tá. Na volta completa, em 164 anos. Então, passar pelo ponto vernal, como vai ser agora, é a cada 164 anos. Isso é muito significativo, como aconteceu em 1840. É longo, né? Porque, inclusive, nós, seres humanos, não sobrevivemos a um ciclo de Netuno, né? Se chegar lá, até agradece, né? Vai dar um jeito. Até você consegue. Isso torna mais especial, né? Porque, assim, estamos aqui quando ele entrou em Áries. Pois é. Daí de volta não vai dar tempo, mas enfim. Não é? Então, é muito significativo essa condição. Então, nós vamos ver que começa um grande período. Eu vou até comentar quando entrou, outra vez que ele entrou em Áries também, foi muito marcante para o mundo inteiro, né? Então vai ser a mesma condição. Atenção, não é que 2025 vai ser o ano que tudo vai mudar. É o início de um processo de mudanças, né? Aí pode comentar essa condição. Então vou colocar na tela por aqui. Está aparecendo, tá. Sim. Esse é o mapa do periélio de 2025, quando o Sol ficou mais próximo da Terra, ou ao contrário, que foi dia 4 de janeiro de 2025, 10h28, horário de Brasília. E essa é a configuração de um dos inícios do ciclo. E ficou muito marcada essa condição, o mais significativo, Plutão em oposição com Marte. E isso indica, né, o início de um ciclo pelo periélio, né, de tensões, conflitos, né, guerras, muitas tensões. Veja que é o Marte, né? O Marte já estava em Aquário, o Plutão já estava em Aquário, o Marte em Leão, retrógrado, né? Então inicia um período de grandes tensões políticas, sociais e econômicas, certamente, né? Esse Plutão em Aquário, né, faz com que existam guerras que podem prejudicar muito a população, de modo geral, né? Lógico, o Plutão ingressou em Aquário, é o início de um novo ciclo, que as pessoas falam, o Plutão ingressou em Aquário, é a nova era chegando, a liberdade, não menos. De novo. Então, comentar um pouco sobre isso. Mas ficou muito marcante foi essa condição do início do ciclo de 2025, né? Plutão oposição Marte. Guerras, tensões e conflitos. Se não for guerras de fato mesmo, né? É tensão. Digamos que como se fosse uma época de Guerra Fria, que é uma coisa meio parecida, né? Só que uma Guerra Fria um tanto mais aquecida, pode-se pensar nessa condição, que já estão vivenciando essa situação. Entre Estados Unidos, o resto do mundo, China, Rússia, então vai sendo bastante tenso nesse sentido, né? Outra coisa que marca muito essa condição desse periélio é o Plutão, o Saturno, quadratura Júpiter, né? Que são os cronocratores, né? E inicia um período de grandes complicações econômicas e sociais também. Mexe com a economia. Então, no mundo ainda teremos complicações econômicas ou dificuldades nesse sentido. Em termos de comércio internacional, entre as nações, vai ter essa condição. Restrições. Então, o mundo vai caminhar? Vai, mas aos trancos e barrancos. Então, vai ser necessário muito esforço e competência em todos os sentidos. O que eu estou comentando são para os países, de modo geral, para a sua cidade, seu país e sua família. Tá? Agora, para cada país, tem que montar um mapa de cada país, certamente, mas é um caso por aqui. Então, dessa função. Uma coisa que marcou bastante bem também esse início desse ciclo aqui foi o Urano, né, bem colocado com Netuno. Isso favorece muito, né, novas percepções do que é a democracia, novas percepções do que é a liberdade democrática em todos os sentidos, que tem esse conceito acontecendo. É evidente que agora ficou muito em pauta no Brasil também, né, por conta do Oscar, que ganhou merecidamente aqui, mas o mundo inteiro tem essa condição, que esse filme vai rodar o mundo inteiro. E o mundo inteiro percebe essas condições do risco que acontece de perder-se as liberdades democráticas. Não vai se perder, mas vai passar por esses riscos. Então, esse Urano colocado bem com o Netuno daria essa possibilidade, um novo desenhado que é a sociedade dessa possibilidade. E uma coisa que ficou marcada também nesse periélio também é o Plutão bem colocado com o Netuno, nessa condição por aqui. Um aspecto que ficou uma boa parte do século XX, ficou um bom tempo do século XXI também. É um aspecto, apesar de ser um aspecto positivo, que é o sexto, né? É o redesenhar da sociedade, o redesenhar do mundo. Se você pensar, por exemplo, aconteceu no século XX, década de 40 até década de 90, né? O mundo passou por
imensas transformações. Verdade. Positivas. Lógico, teve guerras, conflitos aos montes, mas o mundo foi redesenhado completamente. Sim. E vai acontecer agora mais uma vez. Eles se colocaram no céu mais uma vez, nesse mesmo posição de sextil. Isso vai até 2030, quase 40. Então vai ser um novo desenho do mundo. Um período de muitas transformações de novo. Muitas modificações de base mesmo, em termos sociais, econômicos, políticos, comportamentais, gerais. Então o mundo está passando uma grande mudança geral. Nessas condições, o Netuno vai estar em Áries, Plutão em Aquário, então vai ser mudanças significativas na sociedade. É só aguardar, mas não é hoje que vai acontecer isso. Nem em 2025. É um processo, né, professor? Início de um processo. Início de processos são tensos, que é mudança de paradigma de direções nessa condição. Nesse mesmo periélio ficou aqui marcado também o Sol bem colocado com Saturno. Né? De certo modo, então, pensa aí, até com a Lua. De certo modo, existe uma estabilidade, mas tem tensões prementes e colocadas constantemente nesse sentido. O Marte bem colocado com Netuno, nessa condição por aqui também, isso indicaria início de processos de percepções, outros entendimentos também. Pode pensar que o Marte colocado bem com Netuno pode dar até início de processos de novas formas de entendimento, de compreensão. Não vou dizer surgir novas religiões, que seria um pouco exagerado com o Marte e Netuno nessa grande conjunção em desenvolvimento, né? Mas início de processo e novas percepções até da física, das percepções de outro mundo extradimensional, dá essa possibilidade. Mas o que mais marcou-se nesse periélio foi essa condição desse Marte em posição Plutão, que é essa aqui, e o Saturno ainda não faz conjunção com o Netuno, estão um pouco próximos por aqui, vai ser mais à frente. E Urano bem colocado com o Netuno, que dá essa possibilidade. Né? Agora, o que é mais comum se observar é o ingresso do Sol em Áries, que marca o início do ano também, quando o Sol cruza ali no horizonte. Lá. É mais comum se colocar essa condição. Não se deve descartar o periélio também, mas é mais conhecido o ingresso do Sol em Áries, que vai acontecer dia 20 de março, do dia 25, 6 horas de 1 minuto, horário de Brasília. Né? Sim. Aqui não tem as casas colocadas, que aqui está o quadro cósmico para o mundo. Né? Tá. E nesse caso aqui, ficou esse aglomerado de planetas juntos, aqui, uma muvuca cósmica por aqui. Nesse setor aqui. O Sol em Áries, Netuno nessa condição. O Netuno está em Peixes, Vênus também em Peixes, aliás, Vênus em Áries, Mercúrio em Áries também, e o Saturno no finalzinho de Peixes por aqui. E ficou marcado também nessa condição, essa oposição Júpiter-Lua. O que ficou marcado nessa condição, que é significativo, né? São os excessos em todos os sentidos. Excessos, destemperos, descontroles podem acontecer imensamente no mundo inteiro. Até se pensar nessa condição, se pensar tecnicamente, astrologicamente, né? Eu tenho Júpiter que está mal colocado em Gêmeos, que está em exílio, e faz oposição, uma má posição com a Lua, em Sagitário. Sim. Mas nas regras de Mohan, né? Júpiter faz um mau aspecto à Lua que está na morada dele, está na casa dele. É forte, né? E o Júpiter mal colocado tensiona muito mais ainda. Como tem uma Lua de Sagitário, conflitos internacionais podem acontecer? Pode. Quando foi o periélio, conflitos e guerras, talvez não guerras, mas descontroles, destemperos, contratempos, confrontos. Desentendimentos. Como aconteceu com Zelensky. Sim. Apesar que é estranho tudo isso, né? Sim. Uma coisa que Tancredo Neves falava uma coisa interessante, né? Em política, até a briga é combinada. Né? Então, tem um certo cuidado com essas condições todas. Mas mesmo assim, o periélio, né? Esse ingresso do Sol, o Plutão ficou bem marcado nessa triangulação por aqui, que chama-se grande sexto por aqui. Ele bem colocado com a Lua, então o mundo passa por transformações que podem, de repente, ser muito facilitadas, nesse sentido, que a população, de um modo geral, por Plutão em Aquário, pode até começar a exigir também. Então, pensar assim, nesse ingresso por aqui, talvez a população comece a reagir a certos desmandos. Não de modo violento, né? Mas comece a reagir a essas condições todas. Isso por conta de refugiados, os pobres, desvalidos e desfavorecidos. Né? Então, sempre está 0 graus de Áries, quando o ingresso são em Áries, né? Em conjunção com Netuno. Né? Então, ainda, já há uns anos, né? Quando o Sol ingressa em Áries, né? O Netuno está por perto, já há alguns anos. Né? Então, ainda é um período, ainda continua essa condição de o Netuno estar um pouco antes do Sol, então continua até o ano que vem, do mesmo modo do ingresso, né? De mundo passar por coisas assim, insensatas, descontroles, coisas enganosas, né? Fake news, que agora tem fake news, né?
os enganos e contratempos por falta de entendimento entre as nações e entre as pessoas, de modo geral. Então, isso também fica bem colocado nesse sentido por aqui. Mas é que o Sol está cercado de planetas por aqui, Mercúrio, Vênus, Verdade. nesse sentido. E o Sol, conjunção com Saturno, um aspecto dissociado, que o Saturno está aqui em Peixe, não está tão próximo. Está próximo, mas não está exatamente no mesmo grau. Né? É um ano que vai exigir muitos esforços, muitas responsabilidades. Digamos que esse ano, né, só vencerão os que tiverem competência. Tem que acreditar, mas tem que saber controlar e ter a medida certa ao se colocar, ao se posicionar na vida e no mundo. Urano ainda continua sua marcha para o Touro, está bem colocado com Saturno, que é a estruturação, mais estruturação, reformas. Aquela coisa, falando astrologicamente aqui, é Urano que faz bom aspecto ao Saturno. Então, pensa assim, renovação, que é Urano, das instituições, que é o Saturno. Então, temos a percepção da necessidade. A percepção da necessidade, não que vá acontecer, mas a percepção que tem que ser feita alguma coisa. Isso colabora até com essa condição desse Plutão, está também colocado com Netuno ainda também em boas condições, que é o início de um processo de redesenho do mundo, dessa condição. E esse Urano fica bem colocado também com Marte, né? Então, inícios de processos de mudanças significativas, que levam as pessoas a perceber essas necessidades. Lógico que vai acontecer mais no final do ano, mas vai ter a COP30, que vai ser aqui na Amazônia, por sinal. Sim, né? Em Belém. Significativo tudo isso, muito significativo. Na época, tem grandes conjunções de desenvolvimento, né? Então, vai ser bastante marcante ser reunião dessas nações aqui nesse período. E já fica marcado no ingresso Sonhares nesse sentido. Né? Sim. O Plutão continua em bom aspecto com Netuno, dá essa condição por aqui. E o Netuno já começou, nesse caso do ingresso, já começou a se aproximar de Netuno. Netuno fazendo conjunção com Saturno. Sim. Essa condição é de modo muito sintético, até demais até. O Netuno fazendo conjunção com Saturno é a dissolução das instituições. Porque ele dissolve tudo, né? Tudo que ele toca. Então, essa dissolução das instituições, né, que nós estamos percebendo esse caos, né, se desmanchando e sendo sustentado ainda, né, dessas condições que existem ainda. Mas essa dissolução das instituições até favorece a percepção da necessidade de renovação dessa nova ordem, essa percepção dessa condição. Então, favorece bastante essa possibilidade. Mas é um ano tenso, é um ano que tem tensões aos montes acontecendo por aqui, certamente. Né? Ele tem esse Marte fazendo um bom aspecto com Saturno. Então, de novo, é o seguinte, né? Quando tem uma posição no Sol, do céu, não é garantir que vai acontecer isso para todo mundo, mas é uma condição interessante. Vez ou outra, quando eu faço meus ingressos do Sol todos os meses, né, sempre comento, né? Segue o céu. Né? Então, a indicação é a seguinte: Marte bem colocado com Saturno, ou Saturno fazendo um bom aspecto ao Marte, nesse caso para todo ano. Só vai conseguir ter sucesso quem entrar em atividade, certamente, mas com estrutura, competência e disciplina. Aí vai ter bom resultado. Então, pensar assim, às vezes eu tenho ouvido falar as pessoas terão disciplina e competência para fazer as coisas, porque o Marte faz bom aspecto com Saturno. De jeito algum. Não, porque ele não faz as pessoas fazerem, né? Elas que fazem. Então, se você tiver esse Marte, fazer essa ação, vai ter bom resultado. E de renovar, porque o Marte também faz bom aspecto com Urano. É um aspecto rápido, mas marcou o ingresso do Sol em Áries nesse período. Então, dessas boas condições. Urano em Touro não está bem colocado, ele está em queda, né? Mas ainda estamos no processo de um desmonte do que é o capitalismo até então. Mas como ele está bem colocado com Saturno, e o Saturno bem em conjunção com Netuno, talvez nós vamos perceber que esse ano, esse sistema, digamos, sistema vigente, monetário, político, social, já não tem mais sentido. Estamos sustentando essa condição por falta de possibilidade, por falta de percepção de outro tipo de conceito. Entendi. Mas nós estamos percebendo que é necessário mudar alguma coisa. Essa mudança é necessária. A música do Caetano Veloso, o mundo está fora da ordem, né? O mundo está fora da ordem. Agora, a nova ordem, nem como? Não sabemos ainda. Né? Com esse Saturno conjunção Netuno, fica muito incerto tudo isso. Mas estamos no processo de renovação do mundo. Pode até pensar na condição assim. É um momento muito parecido, não exatamente igual, mas muito parecido com a Renascença. Né? Isso, uma coisa empolgante, hein?
Sim, muito importante, significativo. Então, é um novo renascimento, né? Evidente que o renascimento, né, quando ele começou, nos tempos antigos, né, e foi contra, né, tudo que era crença existente. Muitas coisas que eram até com astrologia caiu por terra, né? Então, houve um negacionismo muito grande naquela época também, viu? Então, essa renascença foi importante, mudou o mundo ficou muito tecnológico. Isso ficar durando e ser descoberta, uma série de coisas que estão acontecendo. Então, pode ser bem interessante daqui em diante. E não foi de um dia para o outro que aconteceu a renascença, foi um século. Claro, claro. Mas estamos no início desse processo, né, nesse sentido por aqui. Então, dá essas possibilidades. Né? Agora, temos no ingresso do Sol em Áries, código de cores, né? Boas condições, né? São bons aspectos entre eles. Entretanto, bons aspectos não quer dizer que vai ser bom para todo mundo. É bom para o mundo, para a sociedade. Então, o mundo vai passar por mudanças, por transformações, por reflexões intensas. E essa Lua em Sagitário, mal colocada com esse Júpiter, né? Pode dar contratempos em termos internacionais, conflitos, contratempos, enganos aos montes, por aí, nesse sentido. Então, dá essa possibilidade. O Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado no signo de Áries, marcou o ano, né? Ou seja, se eu pensar nessa condição, não é ruim Mercúrio retrógrado, desde já colocando. Mas digamos o seguinte, né, que é importante, né, rever conceitos, ideias. Então, é importante. Pode-se pensar que nesse ano, por estar Mercúrio retrógrado em Áries, né, na marca do universo Sol, que é favorável ao ano de reflexões das ações, reflexões das atitudes, dos pensamentos que estão em pauta em vigência. A Vênus está em Áries também, retrógrada. A Vênus está mal colocada em Áries. Então, os acordos podem ser um pouco tensos. Não vai ser fácil fazer os acordos. Apesar de estar retrógrado, favoreceria as pessoas buscarem algum confronto, buscarem uma sintonia. Mas cada um pensando no seu lado, que a Vênus em Áries dá essa condição de meio que unilateral nas relações nesse sentido. Então, dá essa possibilidade. Agora, é um ano para você pensar antes de agir? Seria isso? Pensar antes de agir. Né? Mas não ficar só no pensamento. Sim, tem que agir também. Pensar antes de agir, mas pensar e depois agir. É bem essa condição. Mas sem excessos, sem contratempos, né? E conferindo as coisas, né? Pode ter muitos enganos, muitas fraudes, as chamadas fake news. O termo fake news começou há pouco tempo a ser usado, né? Sim. Os enganos, né? Nesse sentido. Mas, enfim, o mundo vai, de repente, ser desvelado, vai ser meio que revelado. Tem uma coisa, muitas verdades vão ser descobertas. E muitas mentiras vão ser escondidas. É mais ou menos assim. Enfim, eu vejo a passagem de Plutão nesse período. Nesse ano, de janeiro até março do ano que vem. Plutão vai ficar retrógrado em maio agora, né, como todos os anos tem ficado retrógrado, né, mas ele continua por Aquário nessa sua marcha. Ele está bem no comecinho, tá vendo aqui? Ó, bem no comecinho. Sim. Ele já começou a 1 grau em janeiro, ele volta a 1 grau em setembro, muito próximo à época que vai Netuno ingressando em Áries. Ou seja, então Netuno vai estar entrando em Áries, o Plutão vai estar no comecinho de Aquário, e o Urano ingressando também em Gêmeos. Então, tudo que simultaneamente... Nossa, vai ser um período importante de acontecimentos ou não? Não de acontecimentos, de percepções. De percepções. Vai chegar um momento que percebemos, estamos iniciando um processo de mudanças, que não é de um dia para o outro. Digamos que esse 2025 vai ser importante em toda a sua jornada, né? Nós vamos perceber que o mundo tem que mudar. E talvez nós vamos perceber para que direção tem que tomar, que nós vamos perceber que a direção que está indo está errada. Entendi. E tem outras possibilidades também de acertos, lógico, né? Então vai ser um importante nesse sentido. E o Plutão ingressando em Aquário vai ficar 20 anos nessa condição, né? Sim. Liberdade, igualdade, fraternidade, aqui para você. Quando o Plutão entrou em Aquário das outras vezes, né? Teve guerras, né? Guerras e conflitos, né? A época da Revolução Francesa, né? Sim. Foi de um dia para o outro a liberdade para todos. Foi conflito de monte. Cabeças rolaram, trocaram-se poderes, né? Poderes caíram, outros poderes também foram contundentes também. Mas foi um período que a sociedade começou a se perceber como poderosa também. A humanidade, né? Foi uma revolução no mundo. A coletividade, né? Coletividade. Mas com muitos confrontos, muitos conflitos. Se você pensar na Revolução Francesa, não foi de um dia para o outro que começou tudo isso. Foi um processo. Do mesmo modo, na Revolução Americana, foi mesmo com São Plutão em Aquário. Na Revolução Americana, não foi de dia para o outro. Nossa, que beleza, foi
Nada, foi conflitos de monte. Muitas guerras aos montes. Até no Brasil, em Confidência Mineira, batalhas aos montes, para poder, depois de um bom tempo, digamos, até depois que o Plutão passou por Aquário, e até quando o Plutão passou por Peixes, aí o mundo estabilizou de um outro formato. Como tem esse novo desenho do mundo, tem essa possibilidade. Tem uma série na televisão, que não acabou totalmente ainda, que chama-se Outlander. Ah, sim, conheço, claro, Outlander. Outlander, se você... Aquela época, Plutão está passando por Aquário. Exatamente aqui. Sim, Ou seja, então, é aquele tipo de conceito que está acontecendo. Está naquela passagemzinha, Revolução Americana, Estados Unidos, tudo isso. Sim. Ou seja, vai ter muito conflito ainda. Muito conflito. Sim. Em termos globais, porque o mundo está globalizado, essa condição. Outra condição, Netuno vem sua marcha por aqui. Você vê que ele vai entrar em Áries, né? Em março, agora, próximo, né? Depois ele vai voltar para Peixes. Tá. Mas no dia que o Sol entra em Zero Grau, ele ainda vai estar em Peixes, né? Ele vai entrar logo depois. Logo depois, né? Ele está 29, eu acho, né? Tá. Porque depois de uma semana já está em Áries. Vai dar o sinalzinho dele. Sim. Vai voltar para Peixes, por definitivo, em Áries só ano que vem, que vai ser essa condição. Sim. Mas o Netuno em Áries é o início de um processo de uma nova percepção do mundo. Quando entrou da última vez em Áries, né, foi na época do início do espiritismo, kardecismo, filosofia. Então, pode surgir novas possibilidades, novas religiões, novas crenças? Podem. Mas como já vai estar junto com o Saturno, né? Novas crenças baseadas em técnica, baseadas em coisas concretas. Uma coisa que se comenta pouco também quando o Netuno entrou em Peixes lá no século retrasado, né? A física estava começando a ter outros avanços, né? E já se tinha ideia da percepção, né? De que existia um outro plano de existência, ou esse mundo multidimensional, outro plano de existência. Com esse Netuno que está indo para Áries, né? Talvez nós percebamos de fato que existe um mundo multidimensional, que esse é só um plano de existência. A coisa vai ficar mais concreta, vamos dizer assim, ou não? Como vai entrar com o Saturno junto, eu acho que vai ter mais possibilidade de nós percebermos que existe esse mundo concreto do outro lado. Sim. Tem um filme que se chama, como é que é? Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Né? Sim, excelente. Que fala de vários planos, né? Sim. É uma coisa que talvez possa ser multiverso, né? Que eles falam. Um pouco mais palpável. Tem uma coisa que acontece quando o Netuno vai entrar em Áries, junto com Saturno. A grande conjunção Saturno-Netuno fala muito do socialismo, do bem para todos. Lógico, do que é o correto do socialismo. Não essa coisa meio histriônica que é o bem para todo mundo, certamente que é. Né? Que tem democracia junto com o socialismo, certamente tem. E vai ingressar junto com Saturno em Áries. Então, início do processo de uma revisão do que é o bem para toda a sociedade. Seria o socialismo que a gente conhece? Alguma coisa muito parecida com isso. Né? Que vai ter processos de alteração, porque o Plutão vai estar em Aquário também, esses processos. Então, o Netuno vai dar essa marca por aqui na diante também. O Urano, mesma condição. Ele vai entrar em Gêmeos, em julho próximo agora, né? Só que ele fica retrógrado, ele volta para Touro ainda. Mas ele vai entrar em Gêmeos também, em julho por aqui. Então, logo depois, né, ou muito próximo, né, dos toques de Plutão em Aquário, que vai estar voltando no grau, do Netuno no começo de Áries, e o Urano junto nessa posição. Então, os três juntos, né, simultaneamente, dando os toques de como vai ser a vida daqui em diante, nas próximas décadas. Então, pensar assim, 2025 não vai ser o grande ano, vai ser o ano que vai ser decisivo para nós percebermos o que pode ocorrer nas próximas décadas. Entendi. Isso. Aí dá para se pensar desse modo. Vai ser uma visão de futuro, vamos dizer assim? Um choque de futuro. Um choque de futuro. Nós vamos ter, às vezes, alguns espantos, certamente, por aqui. A tecnologia avançando muito também. Como Plutão em Aquário, tem essa coisa, a tecnologia avançar imensamente. Né? Sim. Uma coisa interessante, quando você fala, Plutão em Aquário, inteligência artificial, para todos. A tecnologia é para a elite, não é para todos. E por conta disso, a tecnologia, que é para poucas pessoas, né, ela pode bem controlar a sociedade. Isso é o controle de Plutão em Aquário, que é a tecnologia também. Mas pode ser útil depois. Talvez a sociedade ou a coletividade busque ter acesso a essas condições por conta de revoltas, pode acontecer. Quando vai sair em Gêmeos também, então outros tipos de conceitos que são levados em consideração
a informatização, as comunicações. E junto com Netuno ingressando em Áries, com Urano ingressando em Gêmeos, e o Saturno junto a isso, né? Talvez exista outro tipo de comunicação de meios de comunicação. É bem possível que com grandes avanços. E não só isso, nós talvez tenhamos contatos, né? Com mais facilidade, né? Eu vou falar de outros planos ou de outras regiões, de outros locais, além do que nossa visão permite ver. Isso fisicamente mesmo, né? Curto alcance, mas até de longo alcance. Vamos pensar assim, diretamente, né? Nós talvez tenhamos contato com extraterrestres. Olha, é possível. Se tem um bom tempo, mas talvez fique mais caro tudo isso. Talvez seja bem essa possibilidade. E a Urano em Gêmeos, independente de tudo isso, vai ter um novo tipo de tecnologia também nesse sentido. Tá? Tecnologia de informação, de comunicação, de transportes, outras condições acontecendo nesse sentido. Mas vai ser o início, que depois ele volta para tudo, e só vai em Gêmeos de vez lá no outro ano à frente, por aí também. Sim. O Saturno tem a sua marcha por aqui, né? Ele vai entrar em Áries, vai voltar para Peixes. Você vê que interessante, tudo no mesmo período, no meio do ano. Então, esses impactos... No meio do ano vai ser um momento agitado, pelo jeito. Vamos pensar assim, no meio do ano, né, vão surgir muitos sinais. Os sinais. Faz sentido. De Plutão, de como pode ser a sociedade, a coletividade daqui em diante, e da repressão que pode acontecer contra a democracia, mas, lógico, por reagir a essas condições também. Então, dá esse toque inicial. O do mundo, é interessante que Plutão em Aquário está em exílio, né? Está em queda, aliás. Plutão em Aquário, né? Pode haver um cerceamento de liberdade. Então, essa questão desse endireitamento do mundo vai ficar cada vez mais evidente. E o povo vai reagir do mesmo modo nessa condição com Plutão em Aquário. Então, já vai dar um sinal desse sentido. O Netuno ingressando em Áries, né? O início de um novo ciclo, de novas percepções religiosas, físicas também, né? E outro tipo de percepção do que é o bem para toda a sociedade. Junto com o Saturno. Vai exigir competência e esforço, até porque o Saturno em Áries, quando ele está junto, né? Ele não está bem colocado. Saturno, quando entra em Áries, é muito comum surgirem ditadores. Ou que cai sobre a sociedade que se inflama, e dá essa possibilidade. Plutão, oposição a Marte, né? Então, pode ser essas tensões. Então, pensar assim, ditaduras podem surgir, ditaduras podem se manifestar. Talvez possa acontecer. Se instaurar, não creio como foi antigamente, não. Hoje é mais difícil, tem a questão que hoje é mais difícil isso, né? Mais complicado. Pois é, eu pensava isso também. Tem notícias que vêm de lá de cima, né? Não é impossível, não é uma coisa impossível de se colocar. Mas existem mecanismos que podem impedir essa condição. Mas mecanismos que tem que ser com força violenta até, vai se lutar contra essas condições todinhas. Então pode dar essa possibilidade. Então vai ser um ano de muitas mudanças significativas, né? Início de processo, ou percepção de processos. O Júpiter, ele vai ingressar também em Câncer, agora vai ingressar em Câncer, né? Já ficou direto, né? No início do ano, mas tudo ele mudou de signo certamente, né? Mas vai estar junto com todo esse... Mas ele vai ficar muito tempo, porque o Júpiter, às vezes, ele passa tão rápido que você nem percebe, né? Ele vai ter uma boa velocidade, viu? Você vê que também ele vai entrar em julho, em Câncer, né? Ó, meio do ano, mudança de signo. Mas tá todo mundo mudando de signo no meio do ano por aqui. Sim. Julho e agosto, né? Julho e agosto vai ser essa fase que vai ser muito... Ou seja, fiquemos atentos aos sinais. Sim. Isso é importante. Outra condição, só fiz um quadro por aqui, Plutão esteve nessas outras condições também, aqui é 1777 a 1788, também nessa passagem por Aquário. Como te falei, Revolução Francesa, Revolução Americana, não só essa, né? O que tem uma visão da história só do Ocidente, né? Mas nas Índias tem revoluções também, na China tem muitas revoluções. Então o mundo começa a entrar em ebulição contra o poder instituído. E esse poder instituído, lógico, rechaça essas manifestações. Então, está a mesma coisa por aqui. E já deu os toques em 23, 44, vão ficar até essa condição. Netuno já esteve também em Peixes, né, em Áries, desculpe, em 1849, 1861. E Urano esteve recentemente, 42, 49, foi antes no meio das guerras, da Segunda Guerra Mundial, nesse período por aqui. Tá. E a tecnologia avançou muito, mas também aconteceu uma coisa, né? Quando foi por aqui, a tecnologia avançou muito por causa das guerras também, viu? Por causa das guerras. É verdade. Elas que impulsionaram.
Foi aquela coisa, destruição que aconteceu por conta do Urano passar por Touro, né? Mas quando chegou o Urano em Gêmeos, a guerra favoreceu muito a tecnologia avançar muito, até a internet, né? Foi muito colocada nessa condição por aqui. Sim. E o Saturno conjunção Netuno vai acontecer de vez, mesmo ano que vem, 2026. Mas já esteve, isso vai ser em Áries, né? Mas já esteve em 1989, né? 1953, e também nessa condição aqui, da outra vez também, que é uma coisa, 1917. Olha que interessante. Saturno e Netuno, socialismo, liberdades. 17, Revolução Russa. Sim, sim. Estava em Leão. Né? O Saturno estava muito bem colocado. Então surge uma ditadura feroz também para derrubar impérios e colocar outros poderosos do mundo. 53, né? Isso foi a Guerra Fria, essa mesma condição que já está acontecendo por aqui, início da Guerra Fria. Em Libra, então as conciliações. 89, em Capricórnio, foi quando a Rússia desabou completamente, acabou. Então, de novo, essas condições do socialismo, da sociedade, modificando muito as relações internacionais. Vai acontecer a mesma coisa, só que de modo muito mais significativo, que está no 0 graus de Áries. E o Saturno não está muito bem colocado nessa condição também. Então, essas mudanças que podem vir a acontecer vão ser fortemente rechaçadas, duramente rechaçadas. Então, vai ter muitos conflitos. De novo aqui, ó, isso no mundo. E na sua casa? Olha, é reflexo um pouco disso tudo. Então, cada um de nós, né, nós temos consciência desses momentos nossos no nosso dia a dia. Você pode relaxar, conversar e administrar tudo isso. A questão do dia mundial não tem muito controle, não tem assim, vamos tomar consciência, não tem, o mundo vai caminhando. Só os políticos que fazem esse papel, né? Os políticos também respondem ao momento histórico, astrologicamente falando, então nessa condição, nesse sentido. Esse aqui é o quadro dos desenvolvimentos das grandes conjunções em 2025. Então, olhando assim, de novo, código de cores, né? Você vê que tem muitas boas condições em linhas azuis por aqui. Sim, sim. De novo, quando está azul, não quer dizer que vai ser bom, mas é o início de um bom processo que pode dar um bom resultado no futuro. Isso dá essa possibilidade, dá essa condição. Então, o André Barbeau, isso na década de 80, se não me engano, né? Ele comentava que nós vivenciaríamos esses próximos anos, agora, na década de 20, 30 e 40, um momento histórico muito significativo na sociedade, de muito progresso e desenvolvimento. É isso mesmo? É o início de um processo. Então, estamos numa fase bastante significativa de reflexões, percepções, mudanças, reavaliações, derrubada de conceitos e trazer novos conceitos. Não podemos ficar inertes, temos que fazer alguma coisa. Né? É aquela coisa. Você tem que ver a banda passar, mas tem que tocar na banda. Faça alguma coisa. Se você quiser só ver a história acontecendo, não tem importância, ela vai acontecer. Ela vai acontecer bravamente, fortemente. Então, acompanha a linha do tempo, certamente. Nesse ano, também, em termos de grandes conjunções, só vai ser em 2026 a grande conjunção Saturno-Netuno, de modo exato. De modo exato, mas já vai acontecer um pouco da semana, desde hoje já por aqui. Agora, temos grandes aspectos nesse ano por aqui. O Marte, o ano passado, ele fez conjunções com muitos planetas, com Plutão, Urano e Júpiter. E esse ano, ele desenvolve tudo em oposição. Então, vai sendo tenso? Muito tenso. Começa por aqui. Janeiro de 25 até abril. Essa condição por aqui. Que marcou até no periélio também. Confrontos, conflitos, tensões internacionais podem acontecer. E não só isso, acidentes em grande escala. Aliás, está uma onda de acidente com avião que é impressionante, né? Muito grande. Isso até pode colocar que é o Saturno, o Marte com o Plutão também. Até pode colocar. Até pode colocar essa condição. Agora, teremos também depois, né, julho a agosto, a oposição Marte-Netuno, que é por aqui. Marte e Netuno. E esse caso por aqui, né, a ideia é a seguinte. O Marte e a oposição Netuno dá muitos acidentes também, que envolvem oceanos, condições climáticas. Vai ser um pouco antes da COP30. Sim. Então vai ter muito assunto na COP30. Se quiser vir, não tem importância, os outros povos virão. Né? Talvez esse ano teremos a percepção que estamos com troca de poderes. E os poderes que estão, a princípio, instituídos no mundo, os grandes poderes, né, estão cambaleando. Então, de repente, os povos podem começar a se unir. Né? Sim. Não contra os outros países, de jeito algum, mas começar a... Pode ser o início do fim desse processo de imperialismo deles ou não? Isso pode ser por conta do Plutão
sextil com Netuno, que é troca de poderes, troca de comandos. Sim, Isso fica um tempo ainda, troca de poderes. É um processo, né? Porque leva tempo, né? Ainda mais falando de países. Mas a queda do Império sempre acontece nessa condição. E a queda de Império acontece com Plutão ingressando em Aquário. Começa essa condição. Queda de impérios, como aconteceu na Revolução Americana, Revolução Russa. Sim. No Brasil aconteceu com Confidência, ou Conjuração Mineira, né? Que também foi essa tentativa. Sim, né? sim. Porque era um país ainda bem formado, como estavam os outros colocados nesse sentido. Mas então pode-se começar com o início da troca de impérios. Nesse sentido. E esse ano nós vamos perceber essa condição. Começar a tomar forma isso, né? Vou fazer uma linguagem simbólica por aqui. A águia fica feroz quando está agonizando. Tá. Algo nesse sentido. Faz sentido. Depois, quando for em julho a agosto, né, temos a grande desenvolvimento de posição Marte-Saturno. Né? Tá. E o Marte-Saturno, que é essa época por aqui, isso pode dar também conflitos que envolvem, aliás, acidentes que envolvem estruturas. E vai estar junto com essa condição por aqui. Vem aqui, ó. Junto com Marte e Netuno, Marte e Saturno. Atenção aqui, ó. Acidentes que envolvem estruturas, envolvem oceanos, ou qualquer coisa que envolva estruturas que falam dos mares, rios, pontos, ou que for nesse sentido. Então, dá essa possibilidade. Isso em termos de previsão mesmo. Né? Agora, o Marte oposição Saturno, né, de novo, é um aspecto curto, rápido, mas dá a possibilidade, né, de, em algum lugar do mundo, né, e onde tiver essas condições evidentes, aí, de se apertar cada vez mais o cerco que envolve liberdade democrática. Então, pode ter alguns acontecimentos que podem levar alguns governos, né, a fechar o cerco para impedir liberdades democráticas. Pode ter essa possibilidade. Outubro a novembro tem a oposição Marte-Urano. Você vê que o Marte vai fazer oposições com quase todo mundo. Sim, né? sim. Ou seja, então, se pensar que é oposição é confronto, então vai dar essa possibilidade. E o Marte, oposição Urano, além de dar acidentes com aeronaves, aviões e acidentes que envolvam tecnologia também, pode acontecer. Teve ano passado, teve apagão, lembra do apagão? Lembro. Pode acontecer coisa mais nesse sentido, que envolve, talvez, estruturas e coisas no oceano. Então, eu aqui imaginando, talvez possa acontecer situações no meio do ano, ter essas mudanças, né, de alguns acidentes ou até atentados que envolvam cabos submarinos. Não é impossível. Não é impossível. Pode, de repente, cortar comunicações, dá até essa possibilidade. Final do ano, 2025, tem um mar de oposição Júpiter. Isso também dá tensões que envolvem questões internacionais, nesse sentido. Mas, resumindo, vai ser um ano de muitas tensões, muitos acontecimentos? Vai. Acidentes, confrontos, conflitos, porque esse Marte faz oposição com quase que todo mundo. Sim, praticamente. Se pensar, é todo mundo mesmo, né? Sim. Você não vai fazer essa condição aqui, que fica mais claro, né? Digamos que ele está desenvolvendo grandes conjunções com todos os planetas. Todos os maiores, né? Todos os maiores, a partir dele, então, dessa condição. Né? Sim. Tem esses quadros por aqui. Essa é a trajetória de Marte nesse período. Né? Ele vai percorrer desde aqui de Câncer, né? Vai chegar até agora. Ele vai dar meia volta no zodíaco, vai passar por muitos signos por aqui. Ele vai andar rápido agora, né? Ele ficou retrógrado e agora vai andar rápido. Ou seja, então deixou a retrogradação de lado, então vai em frente, né? Ele já ficou direto, está em Câncer ainda, né? Sim. E vai seguir em frente nessa condição. E vai pegar ritmo, né? Vai ficar direto, ele ficou direto esses dias agora, nesse sentido. Sim. Essa é a trajetória de Marte nesse sentido por aqui. E aqui são as conjunções que fez no ano passado, que eu vou se desenvolver uma a uma, como comentei agora há pouquinho, essas datas aqui que eu comentei, essas oposições. E essa aqui, ó, né, que foi o começo do ano. Sim. Que marcou no periélio, né? O Marte fez oposição a Plutão, marcou no periélio que eu comentei com você. Entretanto, né, ele volta mais uma vez. Ele não acaba, ele volta com a retrogradação. E dá essa condição. Então, mais uma vez, em abril, vão ter outras tensões, outros conflitos sérios. Né? Quando ele faz a oposição mais uma vez. Esse abril ou abril do ano que vem? Esse abril? Abril agora, 25. Abril, 25. Esse abril. Momento exato, né? Ou seja, tem alguns conflitos e confrontos. Quando foi... Quer ver aqui? Deixa eu voltar aqui. No começo do ano teve algumas tensões, alguns conflitos. Na realidade, teve aquela noção da Ucrânia, Rússia, Irã, enfim, toda aquela região lá de Gaza, teve umas tensões fortes na passagem do ano, não exatamente dia 3. Mas sim.
A tensão volta cada vez mais forte por essa data, 26 de abril. Muitas tensões. E atenção, você pessoalmente, né? Atenção para não se destemperar nas discussões acaloradas. Atenção com isso. Evidente que o mapa de uma pessoa tem que ser com um astrólogo, poder ver o mapa de cada um, com as suas questões particulares. Sim. De um país, tem que pegar tudo isso e colocar no mapa de um país, e eu estou colocando uma coisa mais generalista nesse sentido. Né? E aqui são as condições do Marte fazendo essas funções dele por aqui, nesse sentido. Perfeito. As oposições bem marcantes. Você vê que tem as tensões muito fortes de Marte por aqui, muitas tensões. Se pensar em oposições, nessas datas que eu comentei agora há pouco por aqui. A Vênus, nesse ano, a Vênus é muito bonitinha, né? Vai fazer várias retrogradações, né? Vai fazer uma retrogradação em breve, né? E atenção aqui, ó. Vênus, quando retrograda, não acaba namoro, não acaba casamento, de um dia para o outro. Digamos que ela está mais próxima da Terra, então é um momento excelente para fazer reflexões sobre relações sociais e relações afetivas. Então não vai acabar o namoro, porque Vênus retrógrada, cadê o meu namoro? Não, já estava acabando faz tempo, ficou mais claro para você só. É hora de analisar, de pensar, de repensar. Na realidade, é mais ou menos assim. Quando ela ficou mais próxima da Terra, a retrogradação é isso, a Terra fica mais próxima do planeta. Que acaba acontecendo, você percebe que está acontecendo mais claramente. Então, se está ruim a relação, você percebe com clareza. Se está boa, fica mais forte ainda. Então, é você rever como estão as relações sociais, afetivas, econômicas, até econômicas, pode se pensar em termos de produtividade, de prazer pessoal, nesse sentido, dessa condição. O Mercúrio tem a sua margem natural também, mesmo quando são as épocas de vai ficar retrógrado, né? São 3 vezes, em março, julho e novembro. Né? Mas quando ficar retrógrado, de novo, aproveite para fazer revisão de texto, revisar tratativas ou o que for importante isso. Não vai dar nada errado. Né? Mercúrio ficou errado, deu tudo errado. Não deu errado naquele dia, já vinha vindo errado, já, só que combinou naquele período. Sim. Então, excelente período para fazer revisões de projetos, atitudes, ideias, textos ou o que for. Nesses 3 momentos, 15 de março, 18 de julho, 9 de novembro, que ele vai ficar retrógrado por um período nesse sentido aqui. Temos alguns eclipses nesse período. Sim. Temos um eclipse que vai acontecer, né, nesse período por aqui. Ó. Vai ser 9 de março agora, que vai ser visto só no topo do globo por aqui. Na realidade, dia 14 de março vai ter eclipse da Lua. Né? Tá. Sexta-feira que vem agora. Mas o eclipse da Lua é uma resultante, o prenúncio do eclipse do Sol, que vai ser 29 de Áries. Né? Tá. Essa é onde vai ser visível o eclipse por aqui também. Esse é o mapa do eclipse parcial do Sol, que acontece por aqui. Tá. Olhando assim, nossa, tudo azul tá ótimo, né? Tem muitas conjunções por aqui. Muitas conjunções. Sol com a Lua, certamente a conjunção nesse sentido por aqui. Mas tem o Marte, né, bem colocado com Urano e com Saturno por aqui. Então tem movimentos bastante significativos que falam sobre mudanças de estrutura, revisão de conceitos de credibilidades democráticas. Então tem essa situação. De novo, um bom aspecto mundial não é que é bom, mas vai ter movimento nesse sentido. Tá. E eclipse sempre pronunciou essa condição. Entretanto, vai ter eclipse da Lua, que pronuncia que vai ser 14 de março. Vai ser visto no Brasil, nesse trecho por aqui. Tá é? Vai ser visto no Brasil. Uma parte, não totalmente, né? Eclipse total. Essa área vai ter eclipse. E esse é o mapa do eclipse, que tem essa condição. Que é o Sol, conjunção com Saturno, junto com Netuno, conjunção com Amor. Ou seja, tem tensões que estão se prenunciando com essa condição do eclipse que vai acontecer em 29 de março. O eclipse da Lua sempre acontece 15 dias antes e depois do Sol. Por conta disso, dá essa condição, dessa possibilidade de movimentos significativos, que envolvem o quê? Questões de liberdades democráticas, de conflito, reagindo a certos vias de força que alguns governos podem colocar ao povo. Né? Esse eclipse aconteceu um deles. Vai ter um outro eclipse, 21 de setembro, né? Que vai ser praticamente um dia do equinócio. Né? Virgem, bem no finzinho de Virgem, já praticamente no equinócio. Eu sei, eu sou de 21. Então é eclipse. É parcial, nem sempre é ruim, viu? Tem que avaliar uma série de coisas. Sim. Vai ser esse caso por aqui. E vai ser desse modo colocado esse eclipse por aqui. Ó. Vai ser visto lá no norte do globo, então não vai ser visto em lugar nenhum do globo. Então, só por aqui. Nessa região vai ser visto o eclipse.
Já tem o Saturno-Netuno, oposição de Sol e Lua, que é o eclipse, né? Ou seja, nesse período já fica marcado o início do processo de reavaliação do que é a sociedade em termos políticos e econômicos, como o Saturno-Netuno e das coisas. E com o Saturno em Áries, né, nessa condição, oposição a esse eclipse, o Saturno em Áries não é muito bem colocado, não. Então, uma linha muito dura. Né? Então, esse eclipse pode marcar ações duras de governos que tenderão naturalmente a manter certos ditames meio que extrema-direita. Então, apesar que tem essa condição, está cercada por bom aspecto de Plutão com Urano. Então, esses eventos podem acontecer que impactam a sociedade, né? Talvez façam as pessoas perceberem, temos que fazer alguma coisa. Então, esse vai ser uma questão. Percepções. Acontece o aperto, né? Você perceber que tem que fazer alguma coisa qualquer nesse sentido. Então, tem essa possibilidade. Acho que isso daí poderia ser o resumo do ano, né? Como você disse. A percepção de um início de mudança, de processo de mudança. Então vai ser de muitos choques de realidade, pode-se pensar isso. Choque de realidade é a eclipse da Lua, que vai ser dia 7 de setembro, né? E não vai ser visto. O Brasil vai ser visto lá na Indonésia, aquele cantão todo por lá, nessa região. Aqui que vai ser visto o eclipse. Essa região por aqui. E o eclipse da Lua, né? Que vai ser antes, né? Já prenuncia o que pode ocorrer à frente, né? Que é a Lua em posição Sol, que é o eclipse, evidente que essa aconteceu por aqui. E fica marcado o Saturno-Netuno, né, bem posicionado nesse triângulo por aqui. Ou seja, aqui vai ser esse início do processo de percepção que um novo tipo de conceito social político, né, tem que ser tomado. É como se fosse a percepção de um novo socialismo, remodelado para o século XXI. Algo nesse sentido. Na realidade, eu posso pensar uma coisa. Esse ano, né, tem muitas verdades sendo reveladas, muitas percepções que vão impactar a sociedade. Mas, junto a tudo isso, muitas mentiras vão ser mantidas ainda. Mas, com esse Saturno com Netuno, vai ser um choque de realidade dessa possibilidade. Então, dá esse tipo de discussão.